E para olharmos para o contexto externo e também interno da economia portuguesa e global, está em estúdio Ferreira Machado, que é professor universitário. Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Grande Jornal e bom ano. Obrigado igualmente. Começando então pela Grécia, será este o principal risco a nível externo para a economia europeia e também portuguesa? Bem, é um dos riscos externos. O outro grande risco externo é a ameaça de deflação e o fraco crescimento ao nível da Europa. De que falávamos agora mesmo. De que falavam agora. São coisas que afetam de maneira diferente. São independentes num certo sentido, mas ambas podem afetar a economia portuguesa de maneira diferente. E a Rússia, ainda? A Rússia ainda, mas a Rússia é mais distante. Eu penso que a ameaça da Rússia é mais uma ameaça a nível geopolítico na Europa e acho que a ameaça russa a esse nível perdeu um bocadinho os dentes com a queda do preço do petróleo. Como todas as economias a Venezuela é outro exemplo, que dependem muito do petróleo para se financiarem e nesse sentido, estranhamente, a economia russa é equivalente a uma economia bem subdesenvolvida que depende, em grande parte, das receitas do petróleo, parecida com uma angolana. Assim. Eu penso que toda a agressividade, todo o expansionismo gran-russo fica um bocadinho com menos dentes com a queda do preço do petróleo, menos ameaçador. Portanto, eu penso que vai haver um período em que a Rússia se vai virar muito para si, para as suas dificuldades internas. Portanto, penso que desse ponto de vista, é uma ameaça menor. Quanto ao risco de deflação, temos aqui Mário Draghi a dizer outra vez que está disposto a tudo. Está disposto a tudo. O risco de deflação é muito grande e para as pessoas se aperceberem, eu acho que o melhor exemplo é o Japão. O Japão entrou em deflação há 2 décadas e está há 2 décadas a lutar para vencer esta combinação de inflação muito baixa e crescimento anémico. Mas quem nos ouve lá em casa pensa, os preços baixam e se calhar até é bom que as pessoas vão comprar mais. As pessoas esquecem-se dos tempos altos. Eu tenho idade suficiente para me lembrar quando se comprava uma casa e a inflação era 30%. A dívida que nós contraríamos era facilmente erodida pela inflação. Isto é um dos exemplos. Outro exemplo está em que os preços... Portanto, o valor das dívidas das pessoas em termos do que elas podem comprar, em termos de poder de compra, aumentam com a deflação. Outros planos de investimento de empresas são adiados, porque há uma contração de mercado. Compras são adiadas. Portanto, deflação está tipicamente associada a uma contração generalizada da procura e da despesa. Por isso é que a deflação está também normalmente associada a um período de crescimento muitíssimo lento. E as medidas do BCE, aquelas de que se fala no mercado, poderão vir ou não a controlar? Poderão vir ou não a controlar. Repara uma coisa, nós não temos muita experiência de combater de deflações, não é uma coisa... Repare, todas as atuais desenhos da política monetária ao nível dos grandes bancos centrais do mundo foram desenhadas nos anos 80 e nos anos 90 para combater inflação, não para combater deflação. A experiência do Japão mostra que é extremamente difícil, através só da política monetária, combater deflação. Repara uma coisa, a ideia é estimular a economia. As taxas de juro da dívida, que aparentemente é o único ativo com dimensão suficiente para que as compras por parte do Banco Central possam fazer alguma diferença, já estão tão baixas. Portanto, o mecanismo pelo qual as compras, o quantitative easing atua é fazendo baixar as taxas de juros dos ativos que eles vão comprar, nestes casos a dívida. Mas a dívida já está, o yield para Portugal a 10 anos estava 2,5, um bocadinho mais baixo. Na Alemanha está muito mais baixo, já não há muita manobra para baixar. As pessoas que se debruçam sobre isto é que é preciso conjugar, e isto vai-nos trazer um bocadinho à crise grega, é preciso conjugar esta expansão monetária com uma política orçamental mais agressiva, planos de gastos públicos eventualmente financiado por esse desafogo que a política monetária vai dar. E eu penso que aí a atitude
da política orçamental à escala europeia, de querer continuar a austeridade, de querer continuar a grande contenção orçamental, vai ser um obstáculo importante, não obstante os esforços do Banco Central Europeu, um obstáculo importante a que consigamos... Ou seja, David Cameron tem alguma razão quando diz que era preciso reformar as instituições europeias, mudar aqui... Pois eu não sei, eu tenho dificuldade em dizer que o David Cameron tem razão, porque ele diz tantas coisas para as quais não tem razão, que não sei exatamente qual é que se está a referir. Diz o David Apanhou Cameron, a boleia da Grécia o David Cameron pode ser responsável por um colapso da União Europeia muito mais grave do que a Grécia. Se o Reino Unido sair da União Europeia, as políticas do David Cameron relativamente à imigração ameaçam pôr em causa a liberdade de movimento de pessoas, que é um dos aquis mais importantes da construção europeia. Portanto, dizer que o David Cameron tem razão relativamente a alguma questão europeia é algo que eu sustenho sempre a respiração e preciso pensar duas vezes. Mas não foi o que eu lhe perguntava, mas eu acho não basta, tem que mudar alguma coisa a nível europeu. Tem que mudar há muito tempo, porque a influência alemã na condução da política orçamental foi muito nefasta, porque há muito tempo que eles se convenceram de duas coisas, que o facto de os países precisarem de austeridade, Portugal nomeadamente, não significa que a Europa como um todo precisasse de austeridade, porque havia países que estavam credores e países que estavam devedores. Os países que estavam credores podiam muito bem ter expandido, mas não, por influência alemã, toda a gente contraiu a despesa. Então, o que é que assistimos? Assistimos às famílias a desalavancarem, empresas a desalavancar, Estado a desalavancar, que gerou-se uma contração global da procura. E que, neste momento, com taxas de juros tão baixas, a política monetária, por muitos esforços que o Sr. Draghi faça, parece-me insuficiente e que vai ser insuficiente para resolver esta situação. E estamos a falar de 18 Estados do euro, com realidades económicas completamente diferentes, mas que têm que obedecer às mesmas regras. Repara uma coisa, exatamente, repara uma coisa. Eu acho que o exemplo mais gritante é que a Alemanha, que há 3 anos estava numa situação económica pujante, mergulhou ela própria, pela sua própria política, numa estagnação que pode ser recessão. Ou seja, não há nenhum país na Europa, da zona do euro, que esteja neste momento com perspectivas de crescimento pujante. Então, o que é que falta acontecer para a Alemanha mudar a política? Porque ainda agora a Angela Merkel veio dizer a Grécia, se quiser sair, que saia. Pois, a Grécia é uma questão diferente. Eu acho que a Grécia não tem só a ver com... É uma questão política. A rejeição da austeridade tem a ver com uma rejeição de todo o conjunto de regras de funcionamento da União Europeia. Eu penso que eu conheço mal a agenda do Syriza, mas se for parecida à agenda de partidos como o Bloco de Esquerda em Portugal, ou mesmo como alguns aspectos do Partido Comunista Português, implicam uma rejeição muito mais global da Europa do que somente a austeridade. Eu penso que é possível negociar o ritmo da austeridade. Eu penso que a necessidade dos países... No fundo, a questão que se passa aqui não é tanto os países devedores não fazerem a sua parte do trabalho. É um equilíbrio do ajustamento. Ou seja, o ajustamento não cair só sobre os países devedores, os países credores também fazerem a sua parte do ajustamento, expandindo a despesa. E eu acho que é mais este balanceamento do ajustamento do que propriamente a necessidade... Se ninguém compra, também ninguém inventa. Se ninguém compra, ninguém inventa. Nós já falámos isso muitas vezes. Para cada devedor há sempre um credor. É o verso e o anverso da mesma moeda. Portanto, eu penso que este equilíbrio é muito importante. Eu penso que o que se passa na Grécia é tanto quanto sei, é uma rejeição muito mais profunda e muito mais abrangente. Mas se de facto o Syriza ganhar as próximas eleições de 27 de janeiro, acha que há de facto risco da Grécia sair da zona euro ou de voltarmos aqui a ter uma outra versão da crise da zona euro, desta vez mais política do que económica? Eu acho que há o risco da Grécia sair da zona euro.
E eu, ao contrário de muita gente... Mas a seguir à Grécia vai o Reino Unido. E não obstante... Não da zona euro, mas da União Europeia. E não obstante o que eu disse da senhora Merkel, eu não achei mal que a senhora Merkel tivesse alertado os gregos para esse risco. Porque, ao fim e ao cabo, é claro que se pode dizer que foi chantagem, mas eu acho que estar na posse de toda a informação, de todos os riscos, quando se vai votar, faz parte do próprio processo eleitoral. Portanto, não achei mal. Acho que mas ameaçar é a melhor estratégia. E se fosse antes conquistar o eleitorado? Pois, mas para as vantagens de estar na União Europeia pois, e na mas zona isso euro. foi o que se tem. Eu penso que o eleitorado sabe as vantagens. O eleitorado, acho que ela podia ter argumentado de outra forma, mas o simples facto de fazer ouvir a sua voz não parece errado. Como é que os eurocéticos ouvem ameaças daquela natureza? Pois, repara uma coisa, o problema da construção europeia é a convivência fundo, com a democracia. É que as ameaças não podem aumentar ainda mais o euroceticismo. Pois eu não entendi como ameaças, eu entendi genuinamente como se os gregos elegem um partido que não quer estar na área do euro, no euro, então significa que os gregos estão a votar sair do euro. O que é uma decisão legítima, é uma decisão democrática e obviamente as pessoas têm que perceber... Mas não prevista nos tratados. Pois, mas os tratados não previram tudo, mas terão que acontecer, porque eu não posso os tratados não podem limitar a vontade soberana de um povo. E de facto, limitam de outras formas. Já limitam de outras formas, mas se os gregos elegerem um partido que quer... Imagine que nós elegíamos cá, dámos maioria absoluta a um partido que queria sair do euro. Portanto, nós estávamos a votar a saída do euro. Claro que estávamos a votar muitas outras coisas, porque estávamos a votar um pacote, mas estávamos certamente a votar a saída do euro. Portanto, eu penso que a Grécia pode sair do euro, penso que o euro está mais forte para sustentar essa saída. Eu não gostava que a Grécia saísse, sobretudo não gostava que o Reino Unido saísse da União Europeia, porque o Reino Unido é a grande potência liberal, é o grande contraponto à Alemanha na União Europeia. Olhando um pouco então agora para a realidade interna, parece-lhe que este ano vai ser um ano de normalidade para a economia portuguesa? Vai ser um ano de recuperação? Bem, certamente um ano de normalidade não pode ser, porque um ano eleitoral nunca é um ano de normalidade. Eu penso que vai ser um bom ano para a economia portuguesa. Estou pelo menos conjunturalmente, a redução do preço do petróleo não obstante a exposição da economia portuguesa à Angola, uma boa notícia. Acho que vai certamente deixar a senhora Ministra Maria Luísa Albuquerque dormir mais descansada, dado que o cumprimento da meta dos 3% assentava muito na capacidade da economia crescer. Nisso e na capacidade de cobrar impostos, da eficiência da máquina fiscal. Portanto, eu penso que estimativas mostram se bem que eu acho que elas sobreestimam, que uma descida de $25 no preço do petróleo podem ter um impacto até 0,5 pontos percentuais no crescimento do produto. Portanto, mesmo que essas estimativas se revelem muito otimistas, por exemplo, devido ao efeito Angola, eu penso que certamente a queda do preço do petróleo vai dar algum impulso no crescimento. Já torna mais possível o crescimento de 1,5% da economia portuguesa. Torna mais possível e torna, sobretudo, do ponto de vista que eu acho que o grande cavalo de batalha deste governo é chegar ao fim do ano, o grande trunfo eleitoral é chegar ao fim do ano com um déficit abaixo dos 3%, torna mais possível isso acontecer. Mas já passaram as nuvens negras, como diz o Primeiro-Ministro? Não, de maneira nenhuma não passaram as nuvens negras. Eu quando disse a economia entrar na normalidade, eu fiquei um pouco sem saber o que é que havia a responder. O ano é bom, mas eu penso que as nuvens negras não passaram, porque eu não penso que se tenha feito... Não penso que a economia portuguesa hoje esteja substancialmente diferente da que estava em 2008, no pré-crise, nomeadamente em aspectos essenciais. Acho que temos um setor exportador mais dinâmico, certamente, mas em muitos outros aspectos não se alterou significativamente. Estará diferente, mas talvez não mais saudável. Não, eu acho que há setores que estão mais saudáveis. Acho que há um maior dualismo na economia portuguesa,
quiser chamar Maiores assim. desigualdades. Não é, eu não estou a falar de desigualdades de rendimentos, estou a falar de desigualdades de setores e de empresas que se adaptaram muito bem ao novo contexto e, por outro lado, empresas que permanecem um pouco atoladas no velho contexto. Aliás, 2014 foi um ano, de alguma forma, dramático para muitas empresas. Vimos muitas empresas que não era expectável irem ao fundo. O maior banco português, por arrasto a Portugal Telecom. Eu acho que, eu penso que isso só lateralmente é que tem a ver com a crise e com a economia. Certamente que foi a situação de crise que levou a que certas coisas. Eu lembro-me sempre do Warren Buffett que diz: quando a maré baixa é que se vê quem estava a tomar banho sem calções. E, de facto, nesse sentido, a maré baixa permitiu ver quem estava a tomar banho sem calções, vestidos. Mas os calções já não estavam vestidos. Isso não foi por causa da maré baixa. Já não estavam vestidos há muito tempo. Há muito tempo, não foi por causa da maré baixa. E a nível de riscos internos para a economia portuguesa, o desemprego será o principal? Eu penso que o desemprego... Eu penso que o principal risco para a economia portuguesa, honestamente, é um risco político. É o risco que deriva das eleições, é o risco que deriva de não haver um consenso, e acho que o Sr. Presidente tem muita razão, não haver um consenso profundo relativamente ao que é preciso fazer para a economia. O risco que deriva de fazer promessas como aumentar ainda mais o salário mínimo. O risco que deriva desta vertigem eleitoral. Mas isso é um risco que só se poderá perceber à partida depois de outubro. Sim, só se poderá perceber. Não, mas percebe-se nas promessas que se fazem, porque as promessas têm um efeito instantâneo na contestação e nas expectativas dos agentes económicos. Nós falámos que uma das agências de ratings vai reavaliar-nos a 9 de janeiro. Eu penso que as expectativas eleitorais sobre o que vai acontecer certamente jogarão ali. Eu penso que o desemprego continua, obviamente, a ser um problema, mas eu penso que vai ser um bom ano para a economia portuguesa. Eu acho que... Mas pode ser um ano muito atípico, porque nós podemos ter um daqueles anos eleitorais onde as coisas correm bem e com isto estamos a esconder as coisas que ficam mal para depois. O meu medo é o que é que vamos fazer que nos vai condicionar o futuro erradamente. Ou seja, daqui a um ano, quando estivermos a falar, passadas as eleições, se Deus quiser, estivermos aqui os dois, o que é que vai correr mal em 2016 por causa das promessas que se fizeram em 2015? Esse é o meu o que vamos ver até lá. Esse é o meu medo. Muito obrigada, Ferreira Machado, pela sua prazer análise foi meu. neste grande jornal. Mais à